Quem é o poeta mais recifense de todos? Será que aqui na capital de Pernambuco nós teríamos alguém como Lorca, que se apaixonou pela cidade e a ela teria dedicado toda uma poesia? O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos e ideias temáticas que partam de algum modo do nosso querido Dom Quixote de La Mancha. E mais especificamente, você se encontra no quadro Vlog, onde nós sentamos, apresentamos questões do cotidiano, conversamos sobre algumas dessas temáticas. A imagem que os modernistas construíram de cidades como Nova York, Paris, Berlim, no nosso caso aqui em 22, São Paulo, foi importante para a conquista de alterações poéticas, tanto trazendo o urbano como um tema poético, como a influência da urbis na forma literária, na forma artística. Nesse mês nós estivemos compartilhando com você Luxas de Moêmia, poeta em Nova York, obras sinestésicas que apresentam sons, cheiros, cores da urbis do início do século XX, representando seus grupos, suas organizações, seus indivíduos, sua velocidade, salientando de que cada cidade é única, impacta de forma singular e com isso potencializa a produção de textos particulares. Eu poderia chutar que na nossa cultura brasileira, Recife seja uma das 3 cidades que mais influenciaram a poesia modernista. Só que esse chute não é aleatório. Tenho referências e vou indicá-las para você. Acho muito difícil, se você é pernambucano, especialmente se você mora em Recife, não conhecer nenhum dos 3 poetas que eu vou sugerir aqui hoje. Se você conhece, tem referência, me conta aqui embaixo, antes que eu revele, claro, quais seriam então os 3 poetas em que Recife é melhor representada na poesia, ou aparece mais na poesia, influencia a poesia. Me conta aqui embaixo para eu ter uma percepção sobre vocês, o que é que vocês leem, quais as referências literárias vocês possuem. Se você ainda não conhecer nenhum desses 3, ou conhecer, souber, ter referência, mas nunca ter sentado para ler de fato, para conhecer a poesia deles, eu te sugiro 2 autores recifenses nascidos aqui. Um aqui não nasceu aqui, mas se tornou cidadã recifense. Inclusive 2 já falecidos e uma que não, continua falando sobre a cidade através dos versos, que são importantes para a construção do imaginário de Recife dentro e fora do estado, valorizando a estrutura, a geografia, a cultura, a diversidade da capital pernambucana, suas diversas facetas e nuances através da poesia, da palavra. Eu começarei, obviamente, com João Cabral de Melo Neto, meu poeta pernambucano favorito. Ele que viveu entre 1920 e 1999 e liga literal e literariamente o sertão à capital aqui no litoral. Como fica bem nítido no seu texto Morte e Vida Severina, né? Que o Severino viaja, vem na sua peregrinação do sertão até o litoral. Mas João Cabral se torna um ícone justamente porque ele destaca o geográfico. Nós conseguimos de fato enxergar, perceber as imagens quase como uma fotografia da capital pernambucana. Em outros textos seus, Cabral faz odes, por exemplo, a Sevilha, as diversas cidades da Espanha, mas nenhuma supera a idolatria, quase a paixão, a entrega que ele faz a Recife, ao Rio Capibaribe, aos canaviais. É bem verdade que às vezes parece que a Recife do João Cabral está muito distante, por ser lá do século passado, do início do século passado, e muita coisa geograficamente já ter mudado. Mas é justamente decifrando esse espaço que o Cabral revela muita coisa que está escondida atrás das estruturas urbanas. Se você puder, claro, achando um lugar que seja possível e seguro, tente ler estas poesias às margens do rio. Ainda durante
durante os modernismos, nós temos provavelmente o poeta mais urbano do nosso estado. No século passado, claro, Manuel Bandeira, nascido em 1886 aqui na capital pernambucana e que veio a falecer em 1968. Diferente de João Cabral, que tem um olhar muito para paisagem natural, Bandeira vai focar a sua poesia, o seu olhar sobre a paisagem humana, aquilo que o homem altera. A arquitetura, as ruas, o centro histórico, usados à exaustão nos versos do Bandeira. É olhando para esses lugares que ele tentará decifrar as contradições mais íntimas do ser humano no cotidiano. Tanto o recifense, o pernambucano, quanto através de temas universais. Não só sobre Recife, mas qualquer outra urbis, o Bandeira é esse destaque. Ele é o poeta que ressalta o retrato do humano na urbis. E por desenhar esse retrato, cada cidade produziria uma espécie de humano diferente. E se você quiser conhecer o humano do Recife, é só desfrutar da poesia dele. Mas se você acha que Cabral e Bandeira estão distantes demais e quer ler o Recife sem os óculos do século XX, quer ler o Recife de hoje, ainda que mergulhado na sua história, usando a sua origem como tema poético, a ancestralidade da cidade sendo representada, você precisa ler Cida Pedrosa, talvez a poetisa, a poeta mais importante da nossa cidade e que, nascida em 1963, continua viva e produzindo. Ela é uma poetisa feminista que trata em seus poemas sobre identidade e a influência que a cidade e Recife possui na visão de mundo dos seus habitantes ou de quem vem de fora e fica aqui. Afinal, como nós vimos quarta-feira no Poeta em Nova York, do Lorca, a cidade é algo vivo, a urbis é viva e nessa vivência ela produz experiências, intersecção com diferentes culturas, diferentes mundos se reencontrando e produzindo Recife ou as recifes que encontramos aqui. Em Cida Pedrosa isso fica muito forte, essas interações, essa produção de uma nova Recife, tanto de modo positivo quanto de modo negativo. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Eu espero que você tenha gostado dessas 3 indicações. Agora no mês de setembro, outubro, nós vamos continuar falando sobre literatura em língua espanhola, mas as influências, as relações dela com a nossa cidade, até porque estamos chegando, né, século XX, um olhar da caminhada pela literatura mais interconectado com outros mundos, conosco aqui da América Latina, e ter um olhar cada vez mais universalista para essa literatura. Eu te espero aqui na próxima segunda-feira para nós lançarmos a nossa próxima e última jornada de leitura conjunta de 2023. Enquanto isso, posso ir te dando alguns spoilers, algumas indicações do que vai acontecer aqui durante todo o mês de outubro, lá no @garota quixotesca no Instagram, e possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs.